Qual é o propósito da sua vida? Ou melhor, quais são os propósitos da sua vida? E esse é o meu canal Além do Próprio Limite, onde eu trago reflexões sobre coisas que melhoram, né, a vida das pessoas, conhecimentos também, coisas que eu vivi, né, experiências, a fim de estar edificando na vida das pessoas, né? Bom, galera, e hoje eu queria mais ter uma conversa com vocês, né, a respeito sobre propósito de vida, que é o que eu vejo que todo mundo tá correndo atrás hoje em dia, né? Pra ter uma vida que faz sentido, uma vida com mais significado, né? Uma vida com mais um sentimento de realização, por assim dizer, que eu acho que é muito importante a gente procurar ter um propósito na nossa vida, viver com propósito. Então, galera, eu acho que propósito pode ter significado diferente para cada pessoa, né? Talvez propósito para uma pessoa seja ela servir uma carreira a vida inteira, talvez seja dar o melhor dela numa relação, no casamento, com filhos e tal, né? Talvez para uma pessoa, propósito pode ser ela sendo boa em tocar violão, instrumento musical, por exemplo, e ela dedicar a vida dela a ser boa nisso, né? A criar músicas. Para algumas pessoas também, propósito, ele pode ser não literalmente relacionado a dinheiro, né? Que eu acho que também que é uma crença muito limitante também. A gente pensar que propósito é ligado só a isso, né? Construir uma carreira, se dedicar a uma carreira, montar uma empresa, querer ganhar muito dinheiro, né? E também tem pessoas que consideram o propósito de vida delas como a evolução espiritual, né? Tipo, pessoas se dedicar a Deus, a se dedicar a ajudar o próximo, né? Ou até mesmo a pessoa ver como propósito ela seguir a religião dela, né? Que ela acredita ali, enfim. O que eu falei, né, galera? O propósito ele pode ter significados diferentes, né? Para várias pessoas. Não é uma coisa que a gente pode falar, ah, propósito é isso, isso, isso. Para mim, em particular, por exemplo, o meu propósito de vida ele tem dois significados. Ele se divide em duas partes, né? Tanto o propósito material da existência, da vida aqui da Terra, das coisas que eu faço, né? E dividido também em propósito espiritual, que eu procuro ter uma vida para agradar a Deus, né? Uma vida, se dizer, uma vida limpa, né? Uma vida dedicada também a crescer espiritualmente, né? Por muitos anos da minha vida, assim, eu andei perdido em questão a isso, e eu acabei conseguindo me encontrar através dessa atitude, né? De viver com propósito, tanto propósito material, tanto propósito espiritual. E eu acredito que isso me libertou de muitas das minhas angústias, das minhas dúvidas. Sei lá, galera, eu passei a me sentir mais satisfeito, mais alegre, sabe? Pra quem não sabe, né? Eu tenho uma doença que ela vai piorando com o tempo, que chama distrofia muscular de Duchenne. Ela vai fazendo com que meus músculos vão perdendo força, né?
ao longo do tempo. E o problema não é nem a doença, a deficiência em si, né? Mas o que vem junto com ela, né? Que vem as dificuldades físicas, a dependência total de cuidados ao longo do tempo, dependência de cadeira de rodas, né? Até usar o respirador. Mas, como eu falei, por muito tempo eu sempre vivi muito perdido, muito confuso em relação ao que eu queria fazer, a sentido da vida, em relação a significados também, né? E desde que eu comecei a trabalhar com mais propósito, buscando melhorar minha condição financeira, buscando atingir uma liberdade financeira, né? Trabalhando aqui da minha casa, gravando vídeos aqui pro YouTube, que eu gosto muito, né, dessa parada de estar conversando das coisas da vida, né? Dessa parada de estar sempre buscando conhecimentos, sempre refletindo, sempre buscando aprendizados das experiências que eu tive, passando aqui para vocês no YouTube. Isso é uma coisa que me preenche muito, que me faz muito bem, e o que eu faço também para seguir, né, esse propósito material também. Eu gosto muito de ter contato com a natureza também, ficar ali refletindo bem a natureza, né? Também de parques, fazer viagens, ir para shows, com a intenção mesmo de eu estar crescendo intelectualmente, né? Se dizer. E um propósito espiritual, que me ajudou muito assim na minha vida, de sobre conhecê-lo, sobre Deus, sobre o mundo espiritual. E é assim, né, galera? O que eu acho muito importante na vida, assim, pra gente viver com mais direção, viver com mais intencionalidade, fazer as coisas, pra viver mais animado, mais disposto. E o que eu acho que leva a gente a ter uma vida melhor dessas maneiras, que eu falei, é essa parada, né? De ter uma vida com propósito em todas as áreas da vida, né? Viver com propósito na vida profissional, a vida material aqui, né? Viver com propósito quando você pensa com um namorado, uma namorada, quando você pensa em casar, quando você pensa em ter filhos, né? Quando você busca se desenvolver intelectualmente, espiritualmente. E eu acho que tudo isso, né? Eu viver uma vida direcionada, assim, com propósito, eu acho que pode acabar evitando muito sofrimento, né? Além também disso, propiciar que a gente tenha uma vida melhor cada dia, né? Eu não digo ficar milionário, uma vida cheia de bens materiais, mas uma vida com mais paz, né? Não só focando no que a gente vive aqui da Terra, nas coisas que a gente faz aqui, trabalho, empreendedorismo, construir família, conquistar carro, casa, viajar o mundo. É claro, né, que eu tô buscando a minha liberdade financeira, que eu tô buscando conquistar as coisas, né? Conquistar tanto coisas que facilitam o meu dia a dia, cadeira nova, um carro melhor, ou até viagens, comprar roupas,
que eu gosto muito também. Eu não vou ser hipócrita, né? Mas é por isso que eu gosto de dividir o meu propósito de vida em duas partes, né? Tanto um propósito material, tanto um propósito espiritual. Além de que também, não sei se eu deveria colocar mais um tipo de propósito, mas é o intelectual, né? Que eu busco sempre evoluir mentalmente, buscar conhecimento. Aí eu acredito também que essa parada de viver com propósito, eu acredito que ela não seja uma coisa fixa também, né? Eu acredito também que ao longo do tempo, os propósitos das nossas vidas podem mudar, porque talvez o que hoje faz sentido, amanhã já não faça mais, ou à medida que você vai evoluindo também, os seus propósitos vão se transformando, vão vir outros propósitos. Você vai decidindo mudar os propósitos da sua vida, né? E na minha condição, é muito comum pessoas que têm essa condição se perderem, né? Se perder o caminho da satisfação, se perder o caminho da alegria, né? A pessoa acaba se sentindo mais deprimida, achando que a vida dela não tem mais jeito, que não vai acontecer mais nada. Mas no meu caso, eu já cheguei a me sentir assim, mas o que me ajudou mesmo foi não ficar parado, né? Mas sim continuar caminhando, buscando novos caminhos, criando oportunidades, buscando outras perspectivas de vida, né? Enfim, lá acontece se a gente fica parado. Eu acredito que as coisas vão se desenrolando, vão se desenvolvendo conforme a gente vai caminhando, né? Conforme a gente vai se mexendo. Porque se você parar pra pensar, se você deixar a água parada dentro de um balde, essa água ela vai acabar morrendo. Ou seja, se tiver em movimento, as coisas vão acontecendo, né? Eu acredito. Claro, claro. Tem dias que a gente fica mais deprê, né? Tem dias que a gente fica mais reflexivo em relação à nossa vida. Mas logo me vem na minha cabeça, né? Que eu não sou a minha mente, né? Que coisas vêm na minha cabeça e que eu não devo dar corda. E uma coisa muito importante também que eu tava pensando aqui, né? Talvez o propósito de muitas pessoas sejam se reconstruir. E eu vejo também como uma coisa muito importante, né? Que muitas pessoas não levam em conta hoje, é que relacionamento amoroso, né? Namoro, casamento, ele tem que ser vivido com propósito, né? Eu vejo que na fase do namoro, as pessoas elas devem ter um propósito de conhecer umas as outras, né? Antes de querer casar, de, observar as valias umas das outras, que mais? Os defeitos, né? Umas das outras, o que elas suportariam ou não suportariam, né? E antes do namoro também, eu acho muito importante que quando a pessoa está solteira, ela viva de um jeito proposital para se conhecer, para ela saber o que ela quer,
o que ela valoriza, o que ela não valoriza, para ela descobrir literalmente o propósito dela, né? Qual é o propósito dela? Porque se a pessoa é inteira sozinha, solteira, a probabilidade dela se dar melhor no namoro, encontrando uma pessoa melhor, é muito grande, né? Eu acredito que é uma coisa muito valiosa, ainda mais no namoro, casamento, essa questão de relacionamentos amorosos em geral, né? Porque, galera, não sei vocês, mas eu vejo hoje em dia as pessoas muito perdidas, né? Em relação a essa questão de relacionamento amoroso, aí encontrar alguém. Eu vejo as pessoas carentes demasiadamente, assim, sabe? Eu vejo as pessoas buscarem satisfação de prazer mesmo, sexual, né? Mas não estarem dispostas a amar, a darem apoio quando as coisas ficarem difíceis, né? Eu vejo mais as pessoas hoje, a maioria, querendo essa satisfação, né? Essa validação de ego. E eu acho que viver desse jeito não é viver com propósito. Nessa área dos relacionamentos, né? Propósito, ele salva vidas, ele transforma vidas, ele muda os modos de pensar, ele faz a gente ter uma vida com mais direção, com mais intenção, evitando muito sofrimento, além também de estar nos proporcionando uma vida melhor, uma vida com mais paz, uma vida mais bem vivida, né? Uma vida sem muita melancolia. Melancolia, sofrimento sempre vai ter, né? Na vida, mas não sei, o propósito, eu vejo que ele faz até o sofrimento valer a pena. E é isso, galera. Se esse vídeo de alguma forma mexeu com vocês, deixa um comentário aí no vídeo para eu saber a opinião de vocês. Curta o vídeo, compartilha com conhecidos, amigos, familiares, o que vocês acharem que precisam ouvir esse vídeo. E é isso, galera. Um grande abraço.